Salve! Eu sou Venusto e tô com Alana Love, Carlos Valença e Beta Rangel. Somos a Estupenda Trupe e esse é o podcast Contra a Cena. Hoje vamos mergulhar em duas inspirações para a cena teatral aqui do Centro-Oeste. Ana Quintas é atriz, iluminadora, pesquisadora. Mestre em Stage Design pela Trinity College, Universidade de Dublin. E integrante fundadora do grupo Tripé e integrante do grupo Liquidificador. E Jonathan Andrade, poeta, ator, diretor, dramaturgo, cenógrafo, figurinista e bacharel em artes cênicas com habilitação em interpretação teatral pela Universidade de Brasília. É integrante e fundador do grupo Sutil Ato e estudante do 7º período de psicologia. Preparem-se para uma conversa repleta de insights sobre o teatro e a comunidade LGBTQIAPN+. Hoje, a Estupenda Trupe Contra a Cena com Ana Quintas e Jonathan Andrade. Que legal! Nossa, gente, que honra estar com vocês. A gente vem de uma leva que a gente foi crescendo juntos, né? E é tão lindo estar nessa roda de bate-papo com pessoas que são inspirações pra gente e que são gigantes na nossa cidade, sabe? Assim, muito obrigado por estarem aqui com a gente, né? E eu já abro perguntando pra vocês, porque eu cresci aqui no teatro e foi no teatro que eu me permiti sair do armário, me permitir me entender como uma pessoa LGBTQIAPN+, sabe assim? Porque dentro da escola, aqui em Brasília, eu me sentia muito cinzazinho, não me entendia direito como me colocar. Como é que foi isso pra vocês? Como é que foi quando vocês chegaram no teatro? Oi, gente. Gente, muito legal tudo isso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida. Tô achando chiquérrimo, me achando o máximo. Então, obrigada, Estupenda. Jonathan, enfim, estamos aqui pra gente trocar essa ideia, né? E essa pergunta é uma pergunta curiosa, assim, porque, na verdade, eu faço teatro desde muito pequena, né? Faço teatro desde os 8 anos de idade, assim. E então eu falo que é isso, né? Que o teatro foi formando a minha vida e a vida foi formando a vida, enfim, né? De um jeito muito orgânico, o teatro sempre esteve muito presente no meu caminhar, assim. Só que ao mesmo tempo que eu entrei no teatro, com 8 anos, eu também entrei no balé clássico. No balé eu entrei um ano antes, com 7 anos e meio, assim, entrei no balé. E aí, fiquei fazendo balé teatro durante um bom tempo. E era muito engraçado, né? Assim, nesse sentido da sua pergunta, né? No balé, um lugar muito rigoroso, um lugar muito cheio de regras e inclusive, um corpo muito específico, né? Um desejo de um corpo muito específico. E o teatro já me convidando para um lugar de liberdade, me convidando para um lugar de ser quem você quiser ser, da brincadeira, do jogo, né? Enfim, ainda mais teatro para essa galerinha dos 7 anos até hoje né, gente? Só que a gente finge que é mais sério, né? É uma brincadeira completa. E aí eu... Então, eu fui... o teatro e o balé foram acontecendo ao mesmo tempo, assim. E aí é isso, né? Eu não relaciono muito o teatro com a minha saída do armário, apesar de que foram os meus amigos do teatro que estavam ao meu lado quando pela primeira vez eu verbalizei que eu era gay, enfim, que eu era sapatão. E, inclusive, foi pro Gustavo Rezer, que é meu melhor amigo de vida, de cena, enfim. Ele foi a primeira pessoa com que eu falei e a gente fazia teatro juntos, né? Então, assim, na verdade, foi esse lugar. Eu acho que o teatro sempre me chamou para essa liberdade, sempre me permitiu um pouco o contato com essa liberdade, apesar da minha saída do armário ter sido... Ixi, aí é história, né?
um tanto esquisita, traumática, mas eu sempre tive o teatro ali de um lugar muito me amparando, assim. Então eu sinto que é isso. E aí, inclusive, só pra finalizar, eu fiz balé durante 7 anos. Eu saí do balé com 14. E aí fazia balé, teatro, balé, teatro, balé, teatro. E eu tava entrando na sapatilha de ponta. Pasmem, né? Quando eu conto, as pessoas ficam assim, caraca, como assim? É verdade, é verdade. Até hoje ainda lembro de uns negocinhos, inclusive. E eu saí do balé porque eu tava sofrendo um bullying enorme lá. Pelo meu corpo, né? Porque eu comecei a engordar. E aí, cara, nossa, era muito, muito, mas muito bullying, assim, da professora, das alunas, da instituição como um todo, assim. E no teatro já o contrário, né? Nada, no teatro ninguém falava do meu corpo. No teatro ninguém… Então, aí eu falei, vou largar o balé, não quero mais. Apesar de que eu adorava fazer, na verdade. Gostava mesmo. Mas era um ambiente muito tóxico. Então eu, cara, isso aqui não dá mais pra mim. Já ali com 14, você já começa a criar um pouco… Que mundo é esse que você tá, né? Que mundo é esse que você quer estar, na verdade. Então eu saio do balé e sigo no teatro pra sempre, né? Mas aí eu vou sair do armário só com 18, na verdade. Só depois do ensino médio, final do ensino médio e tal, é que eu, saio do armário. Então, na verdade, assim, o teatro, ele tanto… Eu até brinco, né? Os meus pensamentos, eles são moldados por questões cênicas. Porque desde os 8 eu tenho essa… Eu me comunico através dessa arte, né? Então eu e o teatro, a gente vai junto, assim. Eu nunca parei de fazer teatro, pensa. Não teve um momento, desde os meus 8 até hoje, que eu tenha ficado sem fazer. Então é muito moldante da minha vida. Então eu sei que… Apesar da minha saída do armário, enfim, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas ter sido traumática por outros motivos, eu sempre tive o teatro como meu porto seguro. Era o lugar onde eu encontrava com a minha galera, era o lugar onde eu me sentia segura, era o lugar onde eu me sentia confortável, era o lugar onde eu, independente, inclusive, de todas as minhas dúvidas e questões da minha sexualidade e gênero, eu sempre fui muito bem recebido, assim, sabe? Então… Acho que é isso, assim. É que essa pergunta é radical, né? Já chega, já chega Já chegou tá com quantos anos? Saindo do armário. Eu tenho 32. 32, caraca, desde os 8. É doida a história. É muito tempo. É a sua vida, né? É a minha vida. Exato. Gente, muito obrigado também por estar aqui, pra gente poder trocar, conversar. Coisa gostosa, né? De poder estar numa sexta-feira, um sextou assim, né? Conversando. E um assunto engraçado, porque, quando você fez essa pergunta, não imaginaria que começaria por aí. E aí, tantas imagens vieram à mente, assim, de supetão, né? Então, foi bom também me concentrar e mergulhar na Quintas. Mas, assim, muitas memórias no corpo ao mesmo tempo. Porque pactua um pouco com a Quintas enquanto história. Minha história, desde criança, começa na dança. Então, um corpo muito expressivo, que amava dançar, queria dançar. E aí, num dado momento… O canto se apresenta para mim. Eu estudei numa escola presbiteriana, americana, no Suriname. Então, pensa essa mistura do que foi. E aí, lá, como tinha o dia da capela, que a gente tinha que cantar aqueles clássicos americanos, negro spiritual. E o canto se apresenta de uma maneira mais intensa, que é o que me leva para o palco quase como uma decisão. Eu quero seguir isso, né? E no exercício do canto, quando eu venho para Brasília… começo com coral, depois, enfim, estudo de canto, concomitante a isso, paralelo a isso, vem a dança também, clássica, né? Então eu começo balé e jazz, e aí eu faço uma performance em um musical pelo Instituto de Música e enlouqueço e não consigo mais parar de pensar em palco e teatro. Mas eu não tinha nenhuma referência de teatro, essa é a grande verdade. Mas indo pro que você perguntou,
Eu acho que as artes, sobretudo a escrita, porque a escrita chega junto com o canto, ela chega de uma maneira muito confessional para mim. Eu acho que as minhas dores de existência, de identidade que passam pela generidade, eu encontro na escrita um lugar de refúgio, um lugar de vida, né? Então, de fato, eu digo que o meu melhor suicídio foi, de fato, a escrita. Porque eu era uma figura muito machucada por conta da minha dissidência de gênero. E até então não tinha nem instrumental, não tinha nem... não tinha matéria de vida para talvez me dar suporte a entender todos aqueles processos que estavam acontecendo comigo. E é engraçado porque hoje falar do teatro e de um lugar de emancipação para mim é muito controverso e é muito contraditório, porque hoje eu identifico muitos processos de violência de gênero que eu sofri também no teatro, né? Então, ao mesmo tempo em que a arte, ela representou para mim um exercício drástico da minha expressividade, da minha autenticidade, ou de uma escola de escuta sobre o meu corpo, inevitável, porque a gente não foge da gente, né? Eu acho que o teatro, ele exige da gente o tempo inteiro muitos níveis, muitos partos de escuta que estão para além da gente, né? Em um lugar de trânsito, de corporeidade que parece que a gente vai tendo que se esbarrar muitas vezes e se confrontar muitas vezes, né? Deixar muita coisa que é nossa, mas sabendo que também é a gente arrastado de alguma maneira em prol de uma inventividade, de uma outra coisa, de uma autenticidade outra, né? Então, dentro daquilo, eu acho que o teatro, ele foi um primeiro terreno que eu me sinto mais livre, porque eu convivia com pessoas com supostamente ideias mais libertárias, né? Com comportamentos mais diferentes, com rotas de comportamento mais soltas, mais possíveis do diferente estar incluso, né? Até porque, se a gente falar na comunidade LGBTQN, APN+, é uma comunidade em que a gente... ela tá na arte desde qualquer canto, de qualquer espaço, né? A gente é isso, né? E foi um universo para mim de ressignificação de vida, de mundo possível. A arte, a poética foi isso, né? Então, mais do que só um lugar de sair do armário, coincide com o NB também. Assim, quando eu revelo os meus processos de vida, assim, mais intensos, e que continuo revelando 41 anos. E para mim, assim, eu acho que tem questões que são muito reticentes e que para mim me mexem enquanto memória muito funda, né? Até na minha relação com o teatro hoje. Mas eu acho que é isso, assim, representou um espaço de liberdade, de exercício de libertação. Não que essa liberdade que eu buscasse existisse, porque eu acho que de fato ela não existe no teatro. Mas de alguma maneira foi um exercício de uma liberdade que para mim era possível para mim e representou muito para mim, né? Então, não sei, eu acho que o teatro, ele tá assim, amalgamado no meu processo de me autoconhecer, de gerar mais pertencimento para mim. Completamente. E enquanto vocês falavam, uma das memórias que me veio muito forte, porque é isso, né? Ao mesmo ponto que a gente encontra muitas pessoas onde a gente pode celebrar as nossas ideias, a nossa sexualidade, o nosso gênero, também tem um ponto ainda de resquício de que esse personagem foi desenhado para um corpo parecido com esse, por mais que estejamos no teatro, onde a gente pode criar ideias e ilusões e discutir sobre esse universo, né? É uma arte que vem de forma filosófica para discutir, filosoficamente ativa, para discutir junto com as comunidades o que estamos fazendo com o momento atual, social. Só que dentro da faculdade, muitas das vezes onde eu me colocava, ou queria experimentar personagens, eu era vetado e falava, não, mas você é tão isso, você é tão aquilo, sabe? Numa ideia de elogio, na ideia de qualificar positivamente, mas que ia para um lugar de poda. Eu tenho 20 anos de carreira esse ano e o meu primeiro personagem gay que eu fiz foi há 2 anos atrás. Eu me identifico já há 3 anos como não binário. O meu primeiro personagem trans que eu fiz foi ano passado, porque nós escrevemos esse personagem pra mim. Então, assim, eu tenho uma carreira de 20 anos e faz pouco tempo que eu interpretei um personagem gay na minha vida, na minha trajetória. E eu faço teatro, cinema. Sim. Então, como que vocês
como é que foi isso pra vocês? Nossa, Como vocês identificam? Aí deita o cabelo, Não, sabe? e é Porque a muita gente passou por coisa. essa transição de geração também, que na época não tinha dramaturgias pensando em pessoas LGBTQIAPN+. Não, e ainda tinha, eu acho que é isso, né? É aquilo, né? O teatro, ele, durante muito tempo, e claro, já tem muito tempo que não mais, mas ainda, né, estamos lá enraizados nesse teatro ocidental, né? Que é o que a gente faz. No texto, né? O apego ao texto, né? Durante muito tempo, o teatro, ele foi, inclusive, a dramaturgia, né? O dramaturgo, a dramaturga, eram as figuras principais, né? Se você vai pesquisar lá, não sei o quê, eram os autores que tinham os melhores camarotes. A peça do autor, né? E daí você tem uma relação com a literatura muito forte e com um respeito ao que está escrito. E daí você vai ter um homem e você vai ter que ter um homem. Ou uma mulher e você vai ter que ter uma mulher. Apesar de que vamos lembrar lá da época do Shakespeare e tal, onde eram só homens e tivemos, né, muitas Julietas, né, muitas, né, Lady Macbeths, né, interpretadas por corpos ditos masculinos. Sabe-se lá como se identificavam as figuras que faziam essas personagens, né? Mas o que a gente sabe, o que se tem registro, eram corpos pertencentes né, a homens. Então, é interessante a gente ver o quanto, na verdade, daí, pouco tempo depois, isso é completamente, né? Agora só pode um e é esse, você só faz de e aí até o famoso physic the whole, que é até engraçado porque é uma palavra gringa que a gente nunca traduziu, sempre falamos desse jeito. Physic the whole é muito maluco, né? Eu acho que é francês, né? E aí é muito doido. E aí eu na universidade é isso, assim, eu tive um episódio onde a gente foi montar a Gota d'Água, famoso Gota, que inclusive quem era da minha geração na UNB lembra do Gota. E aí quando chegamos pra decidir os personagens, eu queria ser o Jazão. Oxi, entendeu? Já era um sapatãozão de respeito. Sacou? Já imprimi ali. Ainda não tinha me encontrado com a minha não binariedade, mas já era um sapatãozinho masculino de respeito, sacou? Quem que vai me dizer que eu não posso fazer Jazão? E aí, sentamos lá, né? Aqueles 20 alunos, Deus me livre. Qual personagem você quer fazer? Qual personagem você quer fazer? E aí, chegou na minha vez e eu disse: Jazão. E aí, Alice Stefânia, que inclusive é minha orientadora do mestrado, doutorado, tá tudo certo, tá, gente? É um bafãozinho, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Vira pra mim e fala: não dá pra você fazer o Jazão. Né? O Jazão tem que ser feito por um homem. Aí eu engoli seco, falei: então, Joana. Né? Se eu não vou fazer o Jazão... desculpa, bati no microfone, Deus, desculpa. Se eu não vou fazer Jazão, vou fazer Joana. Você me dá licença? Eu quero o personagem principal nessa jossa aqui. E acabou que fiz Joana. Nós fomos 8 Joanas, né? 8 Joanas pra um Jazão. Que daí acabou na estética, é isso. Foi um Jazão e as 8 Joanas. Muito louco, né? Por que não poderiam ser 8 Jazões e uma Joana, né? Que aí aquela coisa, né? A turma tinha muito mais mulher, né? Sim. Enfim, e aí… Mas esse episódio… essa peça, na verdade, me marcou muito. Foi um momento onde eu tava brigando um pouco com a atuação. Já tinha começado a fazer luz. E já tava sentindo muito mais tesão em fazer luz do que atuar. E eu, enfim, sou muito… Aonde eu tô com tesão é onde eu vou. Então, assim, eu tava largando a atuação. Eu tava, tipo, meio brigando com a atuação. Eu tava meio estranhando o que era aquela vulnerabilidade. Onde que era, apesar de que é isso. Tava fazendo desde criança. Na verdade, eu acho que ali, pra mim, foi um encontro com, tipo assim… Caraca, eu tô fazendo isso há muito tempo, é isso mesmo? Depois de eu ter encontrado com a Luz, que foi uma novidade nesse caminho, né? E aí, ali, pra mim, marca uma coisa muito forte essa peça de… Bom, primeiro, que se eu quero fazer a peça que eu quero fazer, eu que tenho que fazer.
Ali para mim foi o primeiro momento onde eu falei... Tá, tipo, essa é a peça dessa turma. Essa peça é a peça de uma disciplina. Eu não posso imprimir, não vou conseguir imprimir aqui o teatro que eu quero fazer. Então, deixa eu ir atrás do meu teatro. E é bem nesse semestre que eu começo a movimentar também os meninos pra gente começar o tripé, assim. E esse episódio me marca muito. E aí, depois que eu termino a UNB, e que desde então eu só atuei com os meus grupos, que é o Tripé e o Liquidificador, nunca mais eu fiz um personagem com gênero, sabe assim? Porque daí o teatro performativo, ele sempre me permite, que é um pouco a linguagem dos dois grupos, ele sempre me permitiu não me identificar, né? Então, é claro que é isso, no Entre Quartos do Tripé, a gente tem corpos e essas histórias acontecem, inclusive, com o meu crescimento, a minha identificação de gênero é uma delícia. Pegar a primeira temporada do Entre Quartos, ver que eu me vesti ainda de um modo super feminino, eu tô usando um sutiãzinho roxo, sabe? Um negócio assim. E já no último eu tô, tipo, bem macho, assim. Então é interessante ver o caminho, assim, que a própria peça, enfim, me permitiu fazer dentro dela. Que eu acho que daí a performatividade dela me permite esse lugar, assim. Então é isso, assim, eu acho que a gente ainda vive, e aí agora, enfim, a minha relação com a universidade que eu tô tendo agora do outro lado, né, como passei um ano agora como professora da UNB, e aí você também se vê do outro lado, né, e daí é curioso, na verdade, de ver o quanto para alguns colegas professores que agora se tornaram meus colegas, né? Que eram meus professores, aquele momento, na verdade, muito gostoso da vida de né, chegar num lugar que você fala, pô, um dia era você e agora somos nós, né? Que loucura. Ainda é uma questão para vários professores da UNB. Como que eu vou lidar com o gênero das alunas, dos alunos, entendeu? E como para mim não é questão nenhuma, como para mim é o que é, ou o que o desejo me diz, ou o que o aluno, a aluna, o aluno tão querendo experimentar naquele momento, porque eu acho que daí a gente fala desse teatro mais livre, ou de entender o teatro como esse território da brincadeira, do jogo, ao invés de servir ao texto, ou ao invés de qualquer outra coisa. E sim uma brincadeira pelo corpo, e daí eu quero aquele corpo na sua máxima potência. Então, se for fazer um personagem masculino, feminino, X, sei lá, ou um personagem não binário, ou um personagem, enfim, né? Enfim, o que tiver que ser, assim. Então, eu acho que... Mas eu acho que isso é uma coisa da minha cabeça. Não é geral, não, entendeu? Eu acho que a gente ainda tem muito que enfrentar nessa relação. Eu acho que essa é uma relação que você toca muito delicada. Porque eu acho que ainda... Na grande maioria, esse rolê do physic the whole, se a gente for falar de um lugar mais tradicional, ainda impera. E aí a gente vai se esbarrar, assim, com, né, talvez transfobias, talvez situações de um suposto não entendimento em nome da arte, em nome... sei lá, porque as pessoas... Que na verdade elas, é só a manutenção de uma sistêmica, né? Exato. Porque é isso, a gente não vai fugir de uma sociedade que é brancocêntrica, que ela é cis, supremacista, é binária, tem uma base cristã absurda dentro disso, do que a gente está falando. A heteronormatividade, ela é compulsória, ela é condenatória. E isso tá olha, a formação da gente. A gente aqui se vê na origem, né, do que foi a nossa trajetória do teatro. Cara, você pega final de 90, você pega 2000 na universidade... Eu tive professores maravilhosos, aprendi com todos, sabe? Não tenho o que dizer. Mas, ao mesmo tempo, assim, não havia uma narrativa posta, e eu tô falando narrativa enquanto discussão poética dessa existência, das nossas existências identitárias. Não tinha uma dramaturgia que contemplasse a complexidade subjetiva que a gente é, e até hoje, né? Então, é um lugar muito delicado, porque, tipo...
o estigma e o estereótipo era onde tinham as frestas na dramaturgia brasileira. Eu me lembro que eu me encontro como ator durante o curso, né? Não binário, mas eu me encontro no veludo do Navalha na Carne. Aí eu falo, ai, nossa, eu consigo respirar um pouco a minha existência em cima de um palco. Porque antes disso, quais eram os padrões técnicos, entre aspas, que a gente, corpos como os nossos, eram submetidos? Quais eram os padrões de comportamento viril, masculino, que a gente era cobrado a ter que atuar? Sim. A discriminação e o tanto de violências que eram sistêmicas em relação a essa divergência, né? Então, o que era pra mim pisar num palco com uma minha feminilidade não podendo ser assentada nos lugares em que eu estava. Então, pra mim era sempre muito incompatível a possibilidade de atuação junto àqueles materiais. Era inexistente, né? Eu entrei pra UNB fazendo papel feminino. Porque quando eu fui ler os 2 textos, primeiro que eu gostei era o papel feminino, e segundo porque não tinha nenhuma complexidade psicológica, emocional, o papel masculino. Que também é um estigma e um estereótipo que é cultural, mas que tá condicionado, tá ali, tá materializado, tá documentado na dramaturgia brasileira, sabe? Então eu acho que é uma discussão muito pertinente, mas que a gente esbarra sobre isso. Eu acho que a gente conseguiu, como fenômeno social, fraturar um pouco essa sistêmica. Com certeza. Eu acho que nas frestas a gente conseguiu fazer brotar mais complexidade humana nossa, dar mais vozes. Mas eu acho que a gente esbarra, sim, com um processo muito profundo, machista, transfóbico, misógino, que de fato ainda bane a gente para uma margem de interesse discursivo, sabe? De mercado de também. mercado. Porque cadê as nossas histórias no Netflix? Nos exato. Já tá crescendo um pouco. Não vou nem falar bastante, que é um pouco. Mas, por exemplo, você não vê nas novelas, nas peças de teatro, nos musicais, porque a gente tá falando de um nicho que ainda é independente, né? Que ainda é visto nesse lugar mais marginal. Agora, ganhando dinheiro mesmo na Disney Plus, uma história pensada desse jeito. E quando a gente aparece, a gente aparece como pauta, a gente como causa, a gente aparece como bandeira, a gente aparece como, de novo, sob uma outra forma de estereótipo, de estigmatização, porque é ali que a gente pode existir. E aí, o curioso disso é que as produções que tratam desse tema de uma maneira interessante e que reivindicam justamente não serem apenas pauta, quando você vai ver, tem a autoralidade, né? Sim, então sim. você tem visto, a gente tem visto muitas produções, daí eu tô falando mais do audiovisual mesmo agora, né? Mas no teatro isso também tá acontecendo. Sim. Você pega um Macacos do Clayton ou o Manifesto Transpofágico da Renata, e esses espetáculos eles acontecem porque os autores decidem. Inclusive eles falam sobre isso na peça. Se não fosse eu decidindo ou exausto de fazer um personagem qualquer e decido então eu me transformar, eu percebo que eu só vou ser protagonista de uma peça se eu escrever essa peça, então eu vou escrever essa peça. E a gente tem visto isso acontecendo em séries, né? Em filmes, né? Então para que você reivindique a narrativa, se não for você, meu bem. Sim, E aí isso é um problema enorme. É realmente ir pelas fissuras. É tentar ir quebrando a coisa. Porque isso é a galera que consegue, né, chegar numa Netflix com esse... E aí, claro, a gente tá falando, inclusive, eu acho que até só de produções gringas, e daí, se eu estiver errada, me perdoem. Mas eu acho que no audiovisual, assim, é isso, aquela May I Destroy You, não sei se vocês conhecem. Sim, que é maravilhosa. E que ela é a atriz, ela que concebeu a história, ela que escreveu, ela que tá atuando, inclusive, né? Então, assim, ela reivindica, inclusive, o protagonismo dela, a atriz, e falar assim, eu vou escrever esse personagem como no seu caso, né? Não, então a gente vai escrever um personagem não binário aqui. Porque se é isso que precisa, então
é isso que a gente vai fazer. Mas como a Alana disse, ainda é os independentes. Ainda é… E cheios de desafio também, né, É nas Quintas? fissuras, é nas Cheio de fissuras, é nas desafio. fissuras. Porque, por exemplo, É. você precisa vestir determinadas roupas, né? De É, linguagem exato. ou de estética, porque é isso, é muito mais interessante me absorver como um corpo preto, na medida em que eu estou também servindo a essa sociedade de fruição, um corpo que sofre, um corpo que é violentado, um exato, corpo que já exato. foi condenado. Então existe também no imaginário das pessoas qual é o lugar que nós podemos ocupar. E dentro disso a indústria sabe, né? Então não interessa a muitas pessoas que um corpo como o nosso, corpos como o nosso, talvez queiram falar de banalidades, né? Porque para mim é muito… É tão complexo, na medida em que você é desnaturalizado, você também é destituído do direito de poder falar sobre o simples, né? Exato. De coisas, inclusive… que eu acho que a nível de existência, não só arte, mas a nível de existência, emancipa a gente pra gente. Porque também uma obra que a gente compõe, ela desaba sobre nós, talvez devolvendo a gente melhor pro mundo de alguma maneira, eu Com não sei. certeza. Né? Então, assim, a gente é destituído de uma cíclica de discurso que fala assim, poxa, eu criei uma obra que também me faz sonhar outras possibilidades, porque isso tem receptiva. Exato, Né? exato. Então, assim, na medida em que é isso, né? O personagem gay estereotipado, ele facilmente é absorvido, né? Mas se a gente for para dimensões mais complexas de um universo de relação afetivo-sexual, as resistências que as pessoas vão tendo, qual é o nível de empatia, Exato. né, que a gente vai tendo sobre esses corpos, sobre os nossos corpos, né? Enquanto história, né? Sim. Enquanto possibilidade de troca, né? Então isso também é um desafio pra gente, né? Muito. Muito grande. É. E esse lugar que foi colocado aqui, né? Esse lugar mercadológico, né? É um dos lugares que dá uma segurada, porque a arte está repleta de pessoas que são da comunidade. Mas por conta do mercado, né? A gente enfrenta algumas barreiras de possibilidades para contar essas histórias e revelar esses personagens ou se permitir pesquisar um pouco mais a fundo esses personagens, né? Tanto que a gente já sabia, falando agora um pouco do nosso recorte, né? A gente já sabia que queria tratar ali sobre uma personagem trans. A gente estava contando a história de Brasília. Eu fui para uma pesquisa em cima das pessoas trans aqui que vieram para Brasília nessa construção, que vieram ainda num recorte da prostituição, né? Porque tinham muitos operários aqui que não puderam vir com as famílias. Mas na hora da gente vender esse envelope, né, do nosso espetáculo, foi uma coisa que a gente ocultou, porque a gente sabe que dependendo de como a gente vai colocar esse recorte de pesquisa, o patrocinador não vai apoiar, né? Então, como essa questão mercadológica o tempo inteiro, nesse lugar de resistência, a gente ainda tem que estar ali segurando pratos, vendo como é que a gente vai, como é que poeticamente a gente vai, aos poucos, incluindo, discursando socialmente, apresentando as vidas das pessoas que estão aqui, né, com suas complexidades, com suas diferenças, né? Porque certas histórias… resistência para enxergar algumas coisas. E eu acho que daí, enfim, é isso, né? A gente não pode esquecer o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos, não digo nem 4, eu digo 6, 7, que daí é desde do golpe, né? E a gente tá massacrado, né? Ainda estamos, né? Claro que a gente tá ressurgindo, né? Num lugar, né? Mas quando a gente trata desse tema aí do mercado e tudo, é uma temática que é isso, né? Porque é isso, falar de mercado é muito complexo, de modo geral, eu acho, né? Na verdade, eu acho que ainda mais em Brasília, daí é outra coisa, né? Porque a gente ainda tá criando esse mercado, né? E porque a gente também é o mercado. Nós somos o mercado. É isso Nós que eu somos o ia mercado também… que a gente… É isso, né? A gente cria o… Né? Tanto que é isso. Eu acho que agora em Brasília a gente já tá começando a conseguir reivindicar o que é o nosso teatro, né? A gente ainda…
acho que a gente ainda não tem certeza, mas a gente já tá começando a reivindicar o que é o nosso teatro, né? Mas é tudo muito novo. E é isso, somos nós que fazemos o mercado. E eu acho isso muito pertinente da gente pensar, porque daí é isso, eu volto a falar das fissuras e dessa coisa de como é que a gente começa a justamente ir forçando mesmo, sabe? Infiltrando. E aí, tipo assim, é isso. Eu tive essa experiência como dando aula na UNB e eu tive uma pessoa que veio pra mim, eu tava dando uma matéria optativa e ela veio falando assim, no primeiro dia de aula, eu perguntando, era uma matéria que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, que é iluminação, atuação e tal, então eu fazia uma primeira rodada de por que você veio fazer essa disciplina, né? Qual é o teu interesse aqui? E aí ela vira pra mim e fala, eu queria saber como era ter aula com uma professora não binária, tipo assim, tipo, você, tipo, né? E aí eu caí em mim de como só minha presença no departamento de cênicas já modifica um monte de coisa. E daí sim, modifica o mercado, começa a ser algo modificado. Claro que o que você diz é isso, essa relação com esses grandes patrocinadores, né? Ou que podem vir a embarrear, né? Esse lugar. É porque essa galera, realmente, elas não estão interessadas em nada, né? Só no dinheiro, né? E aí é outra história. Mas aí eu acho que é quando a gente começa, tipo assim, é isso. Como que eu vou me infiltrando, né? Como que eu vou mudando os meus estados, né? Como água, né? Líquido, gasoso. A gente vai indo pra daí implodir por dentro, né? Porque tem que falar, né? Mas tem uma coisa que eu também fico pensando, né? Nessa ideia de que nós somos o mercado. Eu não sei, a gente como classe artística, a gente goza de uma imagem de nós mesmos muito democrática, muito diversa, muito acolhedora ou muito aberta para dialogar. Eu acho isso uma grande problemática para a gente falar sobre a nossa comunidade no campo das artes, porque eu acho que muitas questões são maquiadas e também não são discutidas no nosso interno. Sim. Sabe? Sim. Então, quando eu digo que nós somos o mercado, vamos falar um pouquinho sobre a transfobia e a misoginia que está no nosso métier, que está na nossa comunidade. A gente não consegue falar sobre racismo de uma maneira profunda, porque a gente pressupõe que todos nós somos muito democráticos e a gente é antirracista. Sim. E assim, eu acho que a gente consegue, enquanto comunidade artística, cavar e hackear esse sistema. A gente reflete muito sobre sobre esses processos. Eu acho que a gente consegue criar outros códigos mesmos e tecnologias de existência. A gente consegue sim trair essa corrente, mas a gente também reproduz ela. Exato. E aí é tão complexo que a nossa comunidade artística também não encare essas práticas violentas dentro da gente. Porque se a gente parar para pensar, por que então a incidência de produção de obras segue sendo tão cis-centrada? Por que essas dramaturgias seguem insistindo tão profundamente, entende? Eu acho assim, eu acho que se a gente olhar para nós, a gente vai ver que há muitas contradições, né, em como a gente pensa a nossa história e como a gente segue caminhando. Então, eu acho que tem fissura para todo lado, e eu sei que é um processo, né? Mas eu não sei, eu também, sabe, eu acho que tem um holofote que a gente precisa colocar sobre essa questão para nós, enquanto comunidade, né? Sim. Porque eu sinto que a gente eu não sei qual é o nível de acolhida que a nossa comunidade tem. A todo instante, Sim. né? A quem dos nossos parceiros cis, héteros, que estão aí produzindo também arte, efetivamente estão junto, debatendo, naturalizando, pensando e compondo, porque o imaginário naturalizou e, de fato, incorporou as nossas presenças nas complexidades dela. A gente vê também um vazio, a gente vê também uma escassez, a gente vê também a alimentação de nichos. Agora, se nós olharmos para os nossos trabalhos, a gente convive com a pluralidade. Até porque a gente precisou, enquanto identidade, furar isso. Então, eu não consigo pensar dramaturgicamente sem pensar um corpo cis.
Isso Exato. está em mim. É. Mas eu não me sinto pensado da mesma maneira, né? Então, sei lá, pensar o mercado, eu acho que anterior a isso é a gente pensar um pouco a gente mesmo, sabe? Claro. E tem me incomodado bastante esse senso de democracia, de diversidade e de pluralidade que a gente, porque às vezes isso em alguma medida efetivamente acontece, mas é tão contraditório e a gente não tá olhando para essas contradições, que para mim é o problema da nossa esquerda. Sim, era o que eu ia Concordo, falar. Eu ia falar. Né? É o na problema verdade, do o pensamento macro, esquerda. Tem uma coisa É. macro aí, né? Desse pensamento aí que você tá falando, assim. É isso? Total. Você estava falando sobre representatividade, a importância, né, de representatividade, né? Quinta, você falou sobre ser uma professora Sim. não binária. E é muito doido porque, final do ano passado, eu encontrei uma pessoa que o nosso encontro na história foi no teatro, festival de teatro na escola. Ele é ator, estudante, era adolescente. E assim, não sei quantos anos isso se passou, sei lá, pelo menos aí... Ai, gente, 15 anos? Não sei, teria que parar pra pensar, sou péssimo com o número. Mas, e aí ele virou pra mim e falou assim... você foi o primeiro exemplo de uma bicha preta que eu tive na minha vida, ocupando um espaço de direção e falando. E eu falei, nossa, é possível também ser assim, é possível existir. Eu nunca tinha tido essa dimensão, quase que um deslocamento histórico, porque não é como eu me percebo em tanta mutação. Né? As narrativas da gente, às vezes, é de tanta insistência sobre os nossos próprios corpos no cotidiano que eu não tinha essa noção de uma possível representatividade. Não tenho. Entende? Sim. Porque tá em outro lugar o foco. Eu também não tinha até essa pessoa vir me dizer e aquilo ali servir de opa, caramba. Tipo assim, meu corpo aqui já está dizendo algo, né? Porque é até engraçado. Quando a Beta me chamou pra trocar essa ideia, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, teatro e comunidade LGBT, caramba. Por que será que eu que fui chamado pra dar essa conversa? aí eu fiquei, né? Eu também, Quintas. Eu fiquei, mas gente... Porque na verdade é isso, assim, é muito louco. Porque daí é o que aí eu acabei vislumbrando, né? Na reflexão do convite e de chegar até aqui, né? Esses dias refletindo, né? Sobre isso. E perceber que, por exemplo, a pauta gênero nos meus trabalhos criativos, né? Nos meus grupos, nunca é uma bandeira. Só está. Porque eu estou dessa maneira. Então, por exemplo, é isso. Agora a gente tá voltando a ensaiar o Arthur Ui, que é o último espetáculo do Liquidificador. E que daí foi meu encontro com o meu drag king. E aí é muito doido, porque a gente tava conversando sobre essa relação dos drags. E como pra mim esse trabalho tem uma delícia. E aí que é até diferente das outras 3 atrizes que estão em cena comigo, que é a Fê, Larissa, Nininha, enfim. Da minha relação com o meu drag, de botar o binder, de performar esse masculino num lugar desse hackeamento do gênero que a própria performatividade drag como um todo propõe, né? E aí, enfim, e daí quando a gente foi fazer a nossa temporada em 2019, colocaram o Arturo como uma peça LGBT. E a gente achou isso tão engraçado, porque, bom, a gente tá fazendo um texto do Brecht, é o texto, né? Enfim, tamo lá pela primeira vez, a gente foi lá se aventurar a fazer um texto, então tamo fazendo um texto, tamo ali numa performatividade maluca, 27 personagens, nós 4 em cena, e justamente hackeando essa masculinidade, porque dos 27, apenas 2 são femininos, então é muito homem, e é uma história de homens. Na verdade, o Brecht fala muito sobre isso. É uma história, pra quem não sabe, enfim, Arthur Ui é uma história sobre um cara fascistão. O Arturo, ele é um fascista. E é ele querendo subir no poder,
Bom, aí daí vocês já sabem exatamente do que eu tô falando, na verdade, porque a gente conheceu muito, de forma muito até demais, essas figuras nos últimos anos, né? Então, e aí é engraçado, porque é uma peça, então, sobre fascismo, é uma peça que fala sobre essa masculinidade. Os Red Pill. Exato, e aí nós saímos na programação LGBT de Brasília, assim. E aí eu pensei, nossa, vão assistir a peça achando que a gente tá falando dos drags, do não sei o quê, e vão ver um breche, tipo assim, escrachado, feito sim por drag kings, ou seja, estamos sim hackeando o gênero, estamos sim hackeando o sistema, o que é esperado e tudo, mas é porque né? Não é uma temática, e daí foi isso que eu acabei concluindo, eu falei assim, cara, na verdade eu tenho, porque eu tava assim, né, cara, eu tenho propriedade pra falar sobre isso, né, não é minha temática de pesquisa, né? Já fica assim, né? Tipo, já não sei. Apesar de eu falar que gênero é minha pesquisa de hobby, né? Porque eu entendo o mundo pesquisando ele. Essa sou eu, assim. E eu tenho minha pesquisa acadêmica e eu falo que eu pesquiso gênero como hobby. De fato, a questão do gênero, ela não tá na minha pesquisa. Apesar de que eu sei que por eu estar fazendo a pesquisa que eu estou fazendo, ela fala sim sobre a não binariedade. Sim. Né? Então aí foi aí que eu parei pra pensar e falei assim, pô, na real eu tenho toda propriedade do mundo pra falar sobre esse tema, porque eu sou eu. Porque os corpos são revolucionários, né? Isso, por eu si lembro só, a primeira né? vez que Por eu vi si só. Jonathan. É um só, era uma coisa maravilhosa. E foi há muito tempo atrás. E era uma época que a gente não falava de gênero, sobre nada, mas cara, ele é tão sensual, é um corpo assim que é revolucionário. Você vê, você se encanta, você acha maravilhoso. Então, nossa. Sim, e a mesma coisa eu senti quando eu vi a Quintas no Arturo, sabe? Assim, foi exatamente... Eu adoro Brecht, mas assim, quando eu vi, eu me senti tão representado. Vendo vocês montados, e eu, sabe assim, trabalhando exatamente essas nuances da complexidade do ser. Do ser, Sim, do estar, sim. né? Eu me senti tão representado que eu caraca, que parada fresh, sabe? Assim. É uma delícia. Eu amo meu drag, eu fico brincando, porque os nossos drags são muito tóxicos, né? Deus me livre. Só que a minha relação com o Enzo, que é o meu drag, Enzo do MX, a minha relação... Enzo é bem uma geração, né? Meu amor, Enzo, é lá que eu tenho que admitir, né, cara? Não adianta eu ser hipócrita. Então lá é o meu Enzinho. E aí que é muito doido, porque o Enzo, ele me fez... a minha relação com ele, e que daí sim acontece pelo teatro, através do teatro, por causa do teatro, que eu encontro a performance drag, né? Então é muito doido, porque a gente fez todo um processo de criação do espetáculo e o processo de criação dos nossos drags, né? E daí, quando eu encontro com a persona Enzo, é uma realização minha, pessoal, também, de botar um bigode, de experimentar uma sobrancelha grossa, de poder, ali, dentro daquele sistema hackeado que a gente cria no Arthur Ui, encontrar com uma masculinidade que, inclusive, hoje não é nem mais permitido, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu que flerto com o masculino e que fico nesse lugar da não binariedade, mais pra lá do que pra cá, né? Que a gente fica brincando. Então, assim, né? Que é muito gostoso pra mim me encontrar com essa masculinidade tóxica, porque é o que os drags reproduzem. Inclusive, há essa intenção, né? Da gente trazer esses 4 homens, através desses drags, esses 4 homens que não têm um desejo de refletir sobre a sua masculinidade, e que, inclusive, a gente encontra com vários por aí hoje em dia, né? Eles não querem discutir sobre a masculinidade deles. Eles estão muito certos da masculinidade deles. Então, é muito gostoso encontrar com essa persona. E ver o que acontece, né? Que homem é esse que eu encontro quando eu encontro o Enzo, né? E que daí, que eu quero performar. E daí, claro que a performance drag, ela também me permite uma caricatura. Ela também me permite então eu vou botar o dedo na ferida mesmo, entendeu?
Então eu vou, sabe? Então eu vou sim reproduzir falas que já ouvi, que já escutei. E que é vou- forjado nisso também, porque a Exato. gente veio desse lugar, né, também. Igual o Jonathan fala pra gente também olhar pra nossa comunidade, pra gente enquanto fazedores, né, falar quem estou contratando, que histórias eu tô contando, né? Exato. Quem foi meu pai, meu avô, meu bisavô, onde tá isso aqui? Sim, Né? sim. É, porque, sei lá, né, fiquei viajando muito quando você falou sobre esse lugar da performática do masculino. Eu fico pensando que tá tudo precisando ser muito rasurado, né? E de alguma maneira histórica tá sendo. Exato. Porque eu tenho refletido muito sobre a gente, né, como existência humana, como a gente é uma ficção da gente. Exato. A gente inventou o gênero, Muito a legal gente isso. a gente inventou, e eu acho que a gente padece, sabe? E tá muito adoecido socialmente em função dessa ficção que a gente inventou, que a gente não sustenta. Exato. Porque a gente inventou um órgão para dizer uma generalidade, a gente historicamente foi se modelando e se moldando politicamente. Né? Porque isso é um fenômeno estratégico político, como a coisa foi se dando para performar esse masculino, para performar esse feminino. Eu acho que tá tudo muito zicado, né? Se a gente porque Exato. porque o que é gente, o que é o masculino e o que é o feminino? Sim. É. E quando isso cai, a gente se sente A gente nem perdido, às sabe. vezes. É, Eu exato. talvez possa saber o que é o seu masculino e o que é o seu feminino. E se a gente Exato. tivesse oportunidade, efetivamente, de brincar, né, essa existência masculina e feminina de cada um, certamente a gente teria várias espécies, porque a gente Nossa. embasa em questões que nem sentido tem. Ou uma Exato. vestimenta, ou um modelo comportamental específico. Gente, É. nada tem sentido, né? E eu adorei o que você falou, porque eu penso muito assim também. Porque é assim que eu tenho vivido nos últimos tempos. Essa coisa da invenção, sabe? Porque a gente vai... Quando a gente vai... É isso, quando a gente vai indo na base da coisa, a gente vai vendo que é isso, que foi tudo inventado. Inclusive, né? A própria ciência, que é binária pra caramba, né? Ela é muito culpada de como a gente se identifica com os gêneros hoje em dia. Porque a medicina lá em blá, 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 precisou dividir os corpos pra facilitar o tratamento para os corpos. E daí, uma vez que dividiu os corpos pra facilitar o tratamento pros corpos, esses corpos também começam a ser tratados de maneiras diferentes, né? Então, assim, a gente tem essa binariedade construída pela a sociedade e com um discurso de que é para a sociedade, para melhorar, para melhor atender a sociedade. Sendo que nem Então, biológico porque a gente exato. tem intersexo, a gente tem... Exato. Sim. Né? Então, tem que... é tipo assim, é aquela coisa de tipo, pra facilitar, eu generalizo, né? E daí, quem é atropelado, que seja atropelado. Porque eu tô aqui pra facilitar, tô fazendo aspas com a minha mão agora, pra facilitar a existência humana nesse planeta. Só que aí a gente se esbarra com isso, porque daí a gente inventou um monte de abobrinhas. E a gente, eu tô me colocando como espécie humana mesmo, né? Sim, com certeza. E aí e que daí a gente começa, inclusive já tem um bom tempo, eu acho que na verdade sempre existiu, só que agora com a internet, com as tecnologias e tudo, a gente tá conseguindo falar mais, né, amplamente sobre, e na verdade tá cada vez mais ridículo negar que você é o humano que você inventa, né? E eu acho isso muito mágico, porque a gente começa a realmente parar de questionar ou julgar o outro e começa a entender como as suas próprias invenções, né? E eu acho que isso é pra vida, né? Eu falo isso, assim, né? Eu acordo e aí eu decido, eu invento como vai ser o meu dia, né? E daí eu acho que isso é muito gostoso da gente pensar, porque aí é claro que a gente tá, sim, dentro dessa base patriarcal, machista, misógina, transfóbica, e que
dificilmente nós vivos vamos ver uma mudança drástica, né? Acho que eu sou meio terra demais nesse sentido, assim. Apesar de eu não me considerar uma pessoa pessimista, de forma alguma, eu não me considero pessimista. Mas eu acho que vivos, a gente não vai ver uma mudança tão drástica nessa relação de gênero e nessa relação que a gente tá, né? Na verdade, cada vez só vendo que é isso, que se uma mulher cis olha pros peitos e ela quer tirar os peitos, deveria ser direito dela de tirar os peitos. Não porque ela acha que ela... porque ela não é uma mulher. Não! Porque ela é uma mulher que quer estar sem peitos. E eu acho que isso é mágico. Eu acho que no momento, inclusive, que a medicina e a ciência verem que, na real... elas vão lucrar pra caramba com os desejos estéticos malucos que cada um tem pra si. Seja botar chifre, seja botar prótese não sei aonde. Sim. Tirar o que você quiser tirar, botar o que você quiser botar. E que isso não tem bolhufas a ver com o que você é ou quem você gosta. Pô, galera, aí a gente vai começar a inventar e a gente vai ter, como o Jonathan falou agora, invenções maluquíssimas na rua. E isso vai ser genial, porque daí essa suposta diversidade, que eu concordo, porque ela é essa coisa de, tudo muito diverso, é uma falácia, né, na verdade, porque a gente ainda tem corpos muito bem moldados. Hierarquizados, né? Hierarquizados. Mas se a gente começa a ter a galera do chifre, e aí a galera do chifre único, a galera dos 4 chifres, a galera entendeu? Do chifre pontudo, do chifre redondo, do chifre não sei o quê, entendeu? E aí a gente vai ter tanta coisa diferente que não vai dar mais pra caber em lugar nenhum. E isso, na verdade, não tá falando de gênero, nem de sexualidade, nem de nada. Tá falando da invenção do corpo. De como eu olho pro meu corpo, me sinto done desse corpo. E eu falo, eu vou fazer o que eu quiser com esse corpo. E aí a minha performance, porque pra mim é sobre isso no nosso dia a dia, né? A minha performance também vai ser como eu quiser imprimir, independente do que tá escrito no meu RG, né? Ia xingar, não sei se posso xingar aqui, Pode. Entendeu? Foda-se, então. Entendeu? Tipo eu já assim... xinguei aqui, já falei, desculpa, xinguei. A minha persona é descontraída que xinga, a Roberta, ela é cult. Elegantérrima. E galera, a gente tá chegando no final, né? A gente tem muita coisa ainda pra falar. A gente vai ter que conversar um pouco mais já numa segunda temporada, né? Porque essas modificações, essa pauta que a gente tá colocando aqui é necessária ser discutida e a gente pode começar a mudar, nem que seja ali, né? Nos nossos núcleos, começando pelo nosso grupo. Talvez começando a discutir um pouco mais dentro da cena brasiliense e esperando que, né, se irradie, porque essa é a complexidade, né? Começando por nós, né? Porque a gente ainda é experiência, se a gente pensar os nossos corpos, as nossas corpas aqui, o quanto a gente tá mudando dentro do que tenha sido essa emancipação, da gente se enxergar como não binário. Sim. E o que significa isso como experiência cotidiana pra gente. Então, a começar por nós, né? Sim. E num campo que é tão fértil, que é o teatro. Então, se a gente não conseguir começar isso, nem que seja aqui nessa nossa base, onde a gente vai discutir filosoficamente com a sociedade, né? Se a gente não cria essas permissões e esses espaços dentro da nossa comunidade teatral, né? E que isso pode ser uma grande brincadeira, um grande respiro, né? Uma nova sociedade, um outro lugar que a gente possa ser mais feliz, né? Mais inteiro. Pô, é só sobre isso, gente. A gente vai morrer, todo mundo. Exato. Pra quem acredita que vai pra algum lugar, que massa. Eu não sei pra onde eu vou, não, gente. É real, nem sei pra onde eu vou. Não sei se eu acredito. Às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Tem segunda-feira que eu tô feliz da vida porque eu acreditei em alguma coisa. Na terça caiu por terra, entendeu? Então eu não sei. Então, de qualquer maneira, a gente só tem esse tempo aqui. Então, né? Exato. No mínimo que a gente tem a experiência. E eu acho que é isso. Eu acho que é nessa... porque é isso, nesse meu pensamento muito
terráqueo de pés no chão, bem virginiano que sou, eu acredito muito no micro, né? E que a gente tem que começar a se apoiar mais nisso, porque também se a gente fica só querendo fazer revoluções gigantes, a gente vai se frustrar muito rápido e aí vai desistir rápido também, entendeu? Ou e esperar, aí, né? Revoluções, né? ou Espero que ficar resolvam esperando. lá. E aí eu sinto que a micropolítica, que o pequeno, né? O menorzinho. O íntimo político. O íntimo político é o que mais tem que ser reivindicado hoje, assim, que é porque é no pequeno que a gente faz essas revoluções e que daí são revoluções que emancipam cada um aqui e que daí cada corpo revolucionar com a revolução em si, e aí esses corpos revolucionados em si, talvez sim sejam capazes de eles próprios serem, né, a revolução em si, né, e não algo externo a nós, ou algo que aconteça, é isso, é fora. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, até pra gente não sucumbir, eu acho que olhar pra esse lugar, e que daí é isso aqui, é o encontro, é a troca, é o sorriso, sabe, é o acreditar no outro, é o acreditar no trabalho do outro, é o estar pelo outro, e que daí a gente vai criando essas pontes, essas redes de afeto e tateando essa outra possibilidade de um mundo possível, né? E que não vai ser pra gente viver, mas que a gente deixa... é isso, né? Vou plantar aqui a sementinha que eu planto em qualquer lugar, que eu sempre falo isso. Se você é de Brasília e tá ouvindo a gente, né? Aquela coisa... Nós somos os primeiros 100 anos do teatro brasiliense, né, gente? E isso ninguém tira de nós. E isso é potente pra caramba, porque daqui a 500 anos, nós vamos ser juntos uma coisa, que vão ser esses primeiros 100. Diante disso, eu acho que a gente tá em construção, e daí é gostoso, é assustador, mas é gostoso, porque você fala assim, então, o que é que eu vou deixar como semente para um mundo que eu acreditei nesses primeiros 100 que a gente tá construindo aqui, né? E daí é por isso que eu não me acho nem um pouco pessimista, porque esse discurso é otimista pra caramba, vamos combinar. Porque a gente acredita, inclusive, que vai ter mundo, vai ter gente, que vai ter gente ocupando esse planeta depois de 100 anos, né? Já é otimista, né? Mas, assim, eu acho que é aquilo, né? O Ailton Krenak mesmo falou, né? A gente não tá vivendo um mundo que aconteceu do nada, né? Esse mundo foi encomendado há 300, 400 anos atrás. Esse mundo, exatamente do jeito que ele é, com os sistemas opressores que tem, com quem que manda, com quem tá no poder, foi encomendado, ele foi criado, ele foi feito para ser o que ele é hoje, né? Então as coisas, elas não acontecem de um dia pro outro. Então é isso, que mundo é esse que a gente vai estar fazendo a encomenda para o que vem por aí, né? Eu acho que falar sobre comunidade LGBTQIAPN+, e teatro, e Brasília, e as nossas relações é justamente largar uma sementinha no vento para esse futuro possível, para essa possibilidade de mundo possível, aonde o respeito entre os corpos reine. E daí, respeitando os corpos, eu acho que, sabe, não vai ter nem discussão mais. Porque eu não vou ter mais motivo por A mais B para dizer que o seu corpo não tem que estar ou tem que estar aonde tem que estar, né? Se eu respeito o seu corpo como um corpo, cada corpo como um corpo, com a sua singularidade e a sua potência...
a gente vai começar a discutir o que realmente importa, né? Se o final da novela valeu a pena, se o time tinha que ganhar ou não. A gente vai para discussões realmente, né, profundas. E amigos, amigas, amigues, quem quiser encontrar vocês para saber o que vocês estão aprontando, saber dos espetáculos, das oficinas, tem alguma rede social que a gente consegue achar vocês? Tamo no Instagram. Isso, eu também, no Instagram. Essa é a minha rede. Eu sou Ana Quintas Inclusive no é a Instagram. minha rede, a minha televisão, é meu hobby, é meu passatempo, porque eu não assisto as coisas, entendeu? Então ali a gente tá bastante. É muito possível que a gente troque uma ideia em tempo real. E qual que é seu arroba? @Jonathan, JONATH.A.Ndrade, DRADE. O meu é simples, Ana Quintas. Aquela coisa assim, uma coisa básica. Catei o arroba lá, ó. Quando o Instagram ainda era mato. Me Ninguém tira ele de respeita! mim. Gente, muito obrigado. Foi uma Obrigado honra pra vocês. gente trocar com vocês. Delicioso. E até a próxima, né? Que a gente ainda tem muito papo pra bater, né? Vamos tem muita lá, coisa pra vamos mudar nessa. e pra conversar, É né? isso, é isso. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, gente. Nossa. O podcast Contracena é idealizado pela Estupenda Trupe e conta com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Siga nossas redes em @estupendatrupe ou visite nosso site www.estupenda.net.